Vamos lá? Lucas capítulo 22, versículo 8. E mandou a Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparamos? E ele lhes disse: Eis que, entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Versículo 17, e finalizo. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: Tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Amém? Tome o seu assento e você tem liberdade de glorificar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O texto que lemos, existe um pano de fundo que está por trás dele. E este pano de fundo ele tem como base de sustentáculo para aquilo que você lê. E esse pano de fundo desse texto é Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que diz assim: O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, quando nós olhamos para este texto, está falando de quê? A fundação do mundo, e a fundação do mundo fica no Antigo Testamento. E se você for olhar com um olhar cirúrgico, quando você lê esse texto de Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a qual eu e você acabamos de citar, ele é um texto que aponta 3 tipos de animais distintos uns dos outros, e cada um desse animal aponta para Cristo. Mas tem um animal dentro desses 3 que vou citar para os irmãos, que ele aponta para Cristo com mais ênfase. E o primeiro animal é o cordeiro, o segundo animal é a ovelha, e o terceiro animal é o carneiro. O carneiro, ele vem do cordeiro. O cordeiro só é cordeiro até os seus 14 meses de vida. Sabe por quê? Porque o cordeiro, até os seus 14 meses de vida, ele é puro, ele é inocente, ele não reproduz. Mas quando passa dos seus 14 meses de vida, ele se torna carneiro. Carneiro já é maduro, carneiro já reproduz, carneiro já não é mais inocente. Então, quando você olha para este texto, você também vai analisar em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Novamente vou aplicar para você, se você olhar para este texto com um olhar cirúrgico, como um médico que está fazendo uma cirurgia no coração. É um momento de muito detalhe, mas dentro desse texto existem 2 perguntas. Quais são as perguntas? A primeira pergunta é: quem é o Cordeiro de Deus que foi morto? A segunda pergunta é: que fundação do mundo é essa? Se você for analisar o texto, você vai ter a revelação e a resposta dessas 2 perguntas dentro desse texto de Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E aonde está, pastor, a revelação e a resposta desse texto? Está em Gênesis capítulo 2. Deus, quando criou todas as coisas, Deus, ele fundou o mundo. Aonde? No jardim, no Éden. É ali que Deus, ele funda o mundo. Deus, ele forma Adão. Depois de formar Adão, ele vai formar Eva. O que acontece? Adão e Eva
cede à tentação do pecado. E eles pecam contra Deus, desobedecem a ordem que Deus deu, Sirlei. E o que acontece? Deus mata um cordeiro. Pegou não? As tuas respostas das perguntas que está no texto de Apocalipse capítulo 13, versículo 8. A fundação do mundo foi no Éden. E o cordeiro de Deus acaba de matar por causa do pecado de Adão e Eva, usando a pele do cordeiro para poder tapar a nudez e a vergonha de Adão e Eva. É que dentro está acontecendo um culto. Dentro do jardim, na inauguração do mundo, está acontecendo um culto. O que chama a minha atenção nesse culto é que Deus é o primeiro a sacrificar neste culto. Que a mensagem que está sendo pregada neste culto, dentro desse contexto, não é uma mensagem coach, não é uma mensagem liberal, não é uma mensagem, você é um lindinho de Jesus, coitadinho de Jesus, bonequinha de Jesus. Não é essa mensagem. Aquela mensagem que tudo que você pensar, tudo que você olhar, tudo que você tocar é o que Deus vai te dar. Não é esse tipo de mensagem coach que está sendo pregada nesse culto aonde Deus está sacrificando. Qual é a mensagem? A mensagem é uma mensagem que confronta pecado, uma mensagem confrontativa que coloca aquele que saiu de um lugar que não era para ter saído. Deus começa aqui a julgar, segundo a tua palavra, Adão e Eva. Por quê? Porque muitos, quando pecam, quando erram, quando você vai tratar do pecado, Sirlei, eles vão dizer para você assim: ah, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, eu concordo para você, mas você não para por aí. Vai ler Bíblia, vai ler a palavra de Deus para você aprender. O mesmo Deus que é amor também é Deus que é fogo consumidor. O mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus que é justiça e trata com juízo sobre o... A mensagem que está sendo pregada aqui é uma mensagem confrontativa, é uma mensagem que confronta pecado, é uma mensagem que confronta o erro. Você está errado, você está pecando, e a mensagem é: a palavra de Deus é a qual tem autoridade de julgar você e também traz o juízo. A mensagem que Deus está pregando é essa. Deus é o primeiro a sacrificar. Mas quando Deus trata com o pecado de Adão e Eva, Ele chama os três, chama os dois e chama também a serpente. Ele é amor, certo? Eu estou errado? É amor. Mas Ele começa a tratar com justiça, Ele começa a tratar com juízo. E qual é a mensagem, Valdemir? A mensagem é juízo, a mensagem é justiça. Ele, depois de dar a sentença, ele joga os dois para fora do jardim. E eles vivem uma vida depois que saem do jardim. Passa-se um tempo. Quais são os primeiros filhos de Adão e Eva? Caim e Abel. E eles resolvem também apresentar a Deus um culto. É o segundo culto da Bíblia. Quando eles decidem fazer este culto, eles estão fazendo o quê? Eles vão pegar o sacrifício e vai trazer para o altar de Deus, porque altar tem que ter sacrifício. E quando Abel chega para sacrificar, ele entende que o sacrifício tem que ser com sangue. Vou repetir. Neste culto existe duas pessoas que têm a natureza caída, mas o que chama a minha atenção na natureza caída é que dentro desses dois, em meio a esses dois, existe um que ainda entende o que é o verdadeiro culto. No meio desse povo que está aqui, existem pessoas que sabem o que é um verdadeiro culto. Quando Abel foi sacrificar, ele pega o melhor. Ele pega o cordeiro, degola o cordeiro, pega o sangue, asperge sobre o altar. Agora, quando Caim vem, ele vai na sua lavoura, pega tudo que caiu no chão, coloca
sobeja na casa dele, aquilo que está sobejando e caindo no chão da sua lavoura, ele pega e traz para o altar. Deus consome, aleluia, o holocausto de Abel, porque Abel é uma das pessoas que está imitando o sacrifício de Deus. Abel é uma das pessoas que está imitando o culto de Deus. Por quê? Porque da mesma forma que Deus matou um cordeiro e aspergiu sangue, Abel também no culto dele vai também matar um cordeiro e aspergir o sangue. Mas quando Caim vai fazer um culto e apresentar a oferta, ele apresenta a oferta como seus pais. Como que Adão e Eva apresentou a oferta a Deus? Trazendo frutos, vegetais e folhas para o altar de Deus. Então, de contrapartida, Abel está imitando a Deus, Caim está imitando os pais. Aqui há um grande perigo. E o terceiro culto está onde? O terceiro culto está em Êxodo capítulo 12. Quando Deus chama a atenção do povo, Ele fala assim: é necessário que o povo, cada família, cada pai de família mata um cordeiro, pega o sangue e asperge nas portas. Essa tipologia está sendo a tipologia para Cristo, apontando para Cristo. E dentro deste culto que eles estão fazendo, existem 3 elementos. O primeiro elemento é um cordeiro, o segundo elemento é sangue, o terceiro elemento é carne. Vou melhorar para os irmãos. O primeiro elemento é cordeiro, e o cordeiro tinha que ser macho e sem mancha, tinha que ser perfeito. Aponta para Cristo, macho, sem defeito, imaculado e santo. Quando chega no elemento que é o sangue, por que o sangue? Porque o sangue era pegado e aspergido sobre o povo. O sacerdote passava a mão no balde de sangue e jogava sobre o povo o sangue do cordeiro. E aquilo dali era um perdão perdoado momentaneamente. O que acontece? Aponta para Cristo, que desceu nessa terra e derramou o teu sangue em prol da humanidade. Glória a Deus por isso. O terceiro elemento é a carne, que serviria de alimento para o povo de Israel ainda no Egito. Aponta para a Santa Ceia. A carne aponta para a Santa Ceia do Senhor, que futuramente iria ser inaugurada. O quarto culto está onde? Está lá em Isaías capítulo 53. Isaías não está fazendo um culto literalmente, ele está dando as diretrizes de um culto, de como se iria ser um culto futuramente. O quinto culto está onde? Em João capítulo 1 versículo 29, quando João Batista está em um culto revelando o Cordeiro de Deus. Aqui verdadeiramente é um culto, porque está dizendo: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha o João Batista revelando o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O povo está olhando para João e está pensando que João é Cristo. João olha para o povo e fala: eu não sou Cristo. O Messias é aquele que vem após mim, aquele que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, as tuas abarcas. Não sou digno. É ele que vai vir por aí. Mas cadê ele, João? O povo está olhando para João e João está apontando para o caminho. O povo está olhando para o caminho e João está dizendo: ele está vindo ali. E o povo está olhando. E quando Jesus aparece, João vai dar um grito no meio da multidão e dizer: olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou repetir para a igreja entender. Olha aí, ok, o Cordeiro, que Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí, quem? O Cordeiro, que Cordeiro? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que você está aqui. Por isso que você está aqui. Quando você reverencia este ato de João, quando você reverencia este ato que Jesus fez, num momento como esse, você não mexe no celular,
Você não conversa quem está do seu lado. Você presta atenção na palavra. Porque enquanto está sendo pregada a palavra, é o próprio Deus que está falando. Porque eu estou pregando a Bíblia. E a Bíblia é a palavra, é a voz de Deus, é a inspiração de Deus. No hebraico é pneus, sopro de Deus. É a palavra de Deus. É Deus que está falando nesta noite. Somente João está anunciando Jesus dentro de um culto, da mesma forma que eu estou anunciando para vocês. Agora o que chama a minha atenção, que Jesus chama seus discípulos. Quando chama seus discípulos, o que acontece? Eles vão para o cenáculo. Quando chegam no cenáculo, eles se assentam perto de uma mesa como essa. Olha a ensinação. Meus irmãos, prestem atenção. Eu imagino Jesus sentando, os 12 discípulos sentando, Jesus olhando para eles. Eu imagino ele, dá licença, abrindo, olhando. Mas eu olhava, eu oraria a Deus e perguntei para Deus: Senhor, essa santa ceia está errada e Jesus está sentado ali no meio. Eu lendo a Bíblia, porque Jesus é judeu, estava vivendo ainda no tempo judaico, a festa da Páscoa, e aqueles estavam celebrando a Páscoa. E na Páscoa tem que ter cordeiro, na Páscoa tem que ter ervas amargas, na Páscoa tem que ter pão sem fermento, na Páscoa tem que ter o vinho em cima da mesa. E eu lendo, eu olhei, não tem cordeiro na mesa. Eu falei: Deus, essa mesa está errada, não tem cordeiro. Aonde está o cordeiro? Analise. A voz do Espírito de Deus falou comigo na madrugada: olha para quem está sentado. Não entendeu? Não tinha cordeiro assado. O cordeiro estava sentado. Glória a Deus, aleluia. Você já viu o cordeiro sentar? Você já viu? Eu estou falando do cordeiro de Deus. Eu estou falando do animal que era assado antigamente. O cordeiro de Deus estava sentado. E com os olhos naturais você não consegue ver esse cordeiro. Jesus está sentado como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Quando eles tomam a ceia, ele se levanta e vai para o Getsemane. No meio do caminho, Jesus deixa 8. Era para deixar 9. Mas só que Judas desvia do caminho. Judas, ele pega um atalho para poder entregar Jesus. Jesus deixa 8, pega 3 e vai um tiro de pedra. Deixa os 3 e olha para os 3 e fala assim: orai por mim. Jesus pede oração, tá? Tem uns super crentes por aí que não pede oração, não gosta de oração de ninguém. É a 4ª pessoa da Trindade. Agora eu vejo meu Jesus pedindo oração para você. Eu vejo meu Jesus pedindo oração aos seus discípulos. Um era sanguinário e os 2 eram bipolar. Pedro era sanguinário. Segundo a psicologia, João e seu irmão Tiago era bipolar. Por quê? Jesus fala: ficai aqui e velai por mim. Agora Jesus, ele entra em um lugar chamado Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. Getsemane é conhecido como Monte das Oliveiras. E neste monte havia uma plantação de oliveiras. E no meio desta plantação de oliveiras, eu vejo a oliveira verdadeira entrando dentro do Monte das Oliveiras. E quero ser mais simplífico para os irmãos, que todos os anos os agricultores, eles iam catar, fazer a sua colheita de azeitonas. Eles pegavam um pano e colocavam debaixo do pé das oliveiras. E quando forravam o chão, eles iam e balançavam o pé de oliveira. Alguns subiam quando era muito grande. E balançava até que caía tudo. E quando caía, eles juntavam aquilo. Levava para a prensa que chamava Getsemane. Na frente do pau que havia no meio, havia uma pedra muito grande que no hebraico se chama, que no grego se chama mor. Uma pedra muito grande que imprensava a azeitona. E atrás havia uma peça que quando o agricultor chegava, ele pendurava nela a pedra que se chamava mor, levantava, os agricultores colocavam as azeitonas e descia devagarzinho.
E quando descia, dependendo do tempo que eles colheram, se fosse a colheita errada, a azeitona mentia. Não saía azeite, não saía óleo. E dentro desse texto, eu vi Abacuque clamando, dizendo: ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deixa eu falar algo para vocês. A oliveira, o azeitona pode mentir. Quando é pega e levada para o Getsemane, imprensada, não sai nada. Está mentindo o agricultor. Mas Jesus é diferente. Jesus foi levado para o Getsemane. E nesse Getsemane ele estava prensado. E quando Jesus é prensado, ele não mente. Por quê? Te provo. Sabe por que ele não mente? Porque ele brada em uma oração dizendo: Senhor, faça conforme a tua vontade e não a minha. Aleluia. Jesus aqui está sendo imprensado. E quando Jesus é prensado, ele não mente. Quando Jesus é prensado, ele jorra azeite. Ele espirra azeite para tudo quanto é lado. Porque aqui o pecado da humanidade, principalmente o meu, estava sobre Jesus. E Jesus teve que aguentar calado quando era imprensado. É por isso que tem momento na tua vida que você está passando pelo Getsemane. Você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para a sua retaguarda e não vê saída. O problema está nos 4 pontos da tua vida e você não vê saída. É Deus permitindo você passar pelo Getsemane. Porque quando Ele permite você passar pelo Getsemane, Ele está olhando para o diabo e está dizendo: ó diabo, olha lá. Demônios, olha lá. Está passando pela prensa, está passando pelo Getsemane. Mas e aí, Deus? Está sendo prensado, está sendo apertado, mas está dando glória. Aleluia! Está sendo imprensado, está sendo apertado, mas está com a boca no pó. Está adorando, está louvando, está nos cultos, está bendizendo, engrandecendo o meu nome, está me bendizendo, engrandecendo o meu nome. É por isso que ele está lá, diabo. Estou provando para você que quanto mais eu aperto, mais adorador ele fica. Aleluia! Quanto mais eu imprenso, mais adorador ele permanece. Quanto mais eu imprenso, mais a mão ele levanta e glorifica as obras que eu tenho feito na vida dele. É Deus provando para o diabo. Sim, escute isso. Um pé de oliveira, quando se planta, com 3 anos e alguns meses, ele demora para poder dar fruto. Escuta isso para você não falar que é heresia. Quando você planta um pé de oliveira, para ele começar a dar fruto, tem que ser com 3 anos e alguns meses. Jesus, para iniciar seu ministério, foi com 3 anos e alguns meses. Dentro do seu ministério foi com 3 anos e alguns meses. E eu te provo para você, sim, eu te provo, que o momento em que Jesus mais jorrou azeite foi na cruz do Calvário. Foi na cruz do Calvário. Foi ali que Jesus jorrou azeite para tudo quanto é lado. E é por isso que você está aqui, irmãos. Se eu vou repetir isso o resto da minha vida, é por isso que você está aqui. Talvez você não dá valor pelo sacrifício de Jesus na tua vida, mas eu quero ser muito enfático neste momento. Um dia você vai lembrar dessas palavras. Um dia você vai querer dar valor, mas aí vai ser tarde demais. Um dia você vai querer olhar para os montes e vai dizer: aonde Jesus está? Jesus morreu por mim, mas aí já é tarde demais. Porque no tempo da sua juventude, no tempo que você viveu, você desprezou o sacrifício de Jesus. Porque o que vai te levar para o inferno não são os seus pecados. É mesmo o que vai te levar para o inferno é a rejeição da graça. Está tendo a oportunidade de aceitar a graça e não aceita a graça. Um dia você vai querer valorizar a graça, mas o tempo da graça vai se passar. Vai entrar o tempo do milênio. Então eu te peço a você, começa a dar valor na mensagem da cruz. Seria muito bom eu chegar aqui neste momento e começar a pregar e dizer que Deus vai te dar carro, dizer que Deus vai te dar moto, dizer
dizer que Deus vai te dar bênçãos, dizer que Deus vai abrir porta para você. Entenda, Deus não vai abrir porta para você, porque a porta já foi aberta. O que está acontecendo é que você não está conseguindo passar pela porta. Você está maior do que a porta é pequena, a porta é estreita, e você está tão grande que não está conseguindo ver o tamanho da porta. A porta é mais pequena do que você. É necessário você se diminuir para poder passar na porta que é pequena e estreita. É você que tem que se adequar à porta, não a porta se adequar a você. É você que tem que se diminuir para poder passar na porta, não a porta se alargar para que ela possa permitir que você passe. Não! Essa é a mensagem confrontativa, e assim vai ser. Eu não vejo a Bíblia mencionando em momento algum uma mensagem coach. Esses são os pregadores, os pastores, aleluia, os ministros da palavra de Deus, que estão invertendo a palavra de Deus. E o único ser que eu vejo inverter a palavra de Deus é o diabo. Referência bíblica, sim, Gênesis capítulo 3. Ele começa a inverter a palavra que saiu da boca de Deus. Eu quero te dizer uma coisa sem medo de errar. Não pense que a porta vai se alargar para você passar. A porta é estreita, o caminho é estreito. É você que tem que se adequar a essa porta e a esse caminho. Valorize o tempo da graça. Valorize o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, quando ele está no Getsemane, ele começa a orar. E um dos fenômenos mais raros é a hematidrose. Você já ouviu falar da hematidrose? Essa hematidrose, ela só acontece em momentos por grande abalo moral, segundo de profunda emoção, medo e terror. Jesus passando por terror, medo e abalo de sentimento das suas emoções. Vem cá, Jesus está de joelho. E quando Jesus está de joelho, sabe o que acontece? A hematidrose começa a quebrar os milhares de vasos sanguíneos que tem por debaixo da sua pele. Você sabe o que significa isso? Glândulas sudoríparas, elas são rompidas debaixo do seu couro, da sua pele. A pulsação do sangue é tanta por causa do medo, por causa do que Jesus estava passando ali, por causa do teu e do meu pecado, que o sangue que estava sendo batido no teu coração e passando pelas veias fez com que as glândulas sudoríparas se rompessem, quebrassem. E é por isso que Jesus, como eu neste momento, suado a flor da pele, o suor de Jesus saiu pigmentado de sangue e começou a correr sobre o chão. Foi aqui que Jesus ele dá um brado em uma oração. A oração de Jesus, ela tem dois lados. Primeiro lado humano, segundo lado espiritual. Lado humano é, qual é o lado humano? Pai, se possível, passa de mim este cálice. E eu vou te dizer uma coisa, eu aprovo essa oração. Uai, mas você sempre fala que não pode abrir mão do arado? Sim, eu sempre falo. Mas o nível do sofrimento de Jesus é diferente do seu. Vou repetir. O nível de sofrimento de Jesus é diferente do seu. E você? Por coisa bem menos do que isso daqui, você não quer vir mais na igreja? Quando chove, vira estátua de mulher, vira mulher de ló. Se bate o dedinho na parede, não quer vir mais na igreja. Acontece alguma coisa na igreja, quer pedir carta para ir para outra igreja. Por coisa muito menos, você passa, você faz. Mas Jesus não, Jesus é diferente. Eu posso te dizer uma coisa sem medo de errar. Nós somos em 75 milhões de cristãos no Brasil. E 75 milhões de crentes no Brasil, Sidney, não conseguem mudar o Brasil. Mas 120 crentes no cenáculo reunidos mudou o mundo. O que está acontecendo? O que precisa acontecer para que nós possamos se posicionar? O que está precisando acontecer para que nós venhamos mudar o Brasil? Nós precisamos mudar esse Brasil, porque a política porque o diabo está usando a política para poder encurralar os irmãos, para poder encurralar a igreja. A maioria dos pastores por aí está se tornando, sabe o quê? Maçom.
A política está apertando. E os crentes que estão lá dentro, em vez de bater de frente, estão recuando. Estão se dobrando ao sistema. É por isso que a igreja está sendo encurralada. Mas eu creio que dentro desse Vila Valério há homens e mulheres de Deus que pode abalar o alicerce dessa cidade, que pode abalar o alicerce dessa cidade. Eu creio que há homens e mulheres de Deus aqui, a qual Deus levantou, que vai abalar o sistema, que vai abalar o alicerce dessa igreja. Sabe por quê? Porque o ministério, a tua obra vai ser tão ouvida por aí, vai ser ouvido o que Deus vai fazer através de você. É necessário você se posicionar. É necessário você se posicionar. Somente isso. Quando você se posiciona, irmão, você não vai ganhar like. É por isso que eu sou chamado de quadrado. Mas eu prefiro ser chamado de quadrado estando posicionado, do que ser chamado do melhor pregador tomando tapinha nas costas, mas se dobrando ao sistema. Eu posso dizer uma coisa? Eu sempre vou dizer isso tudo. As bênçãos estão muito grandes na vida de alguns cristãos. Aí tem uns crentes que falam assim que... Isso é geral. Tem uns crentes que falam assim: nosso negócio é ser obediente. É Jesus, meu Deus. É só obedecer. Eu vejo algumas coisas por aí, né? Do lado, para lá. É obedecer. Só vê o versículo. Lembra-se que todo versículo tem um pano de fundo. É. Cuidado com esse olhar mecânico seu na Bíblia Sagrada. Esse olharzinho mecânico, olha ali e entende da forma. A Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia não precisa de ninguém interpretar ela. A Bíblia interpreta a Bíblia. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Aonde que teve a interpretação? Gênesis capítulo 2. Cuidado com o olhar mecânico. Cuidado. Aí fica naquele negócio. É só ser obediente. Amém. Vamos ver se é só isso mesmo. Mas Jesus está ali. Deu um brado. Qual é o brado de Jesus? Senhor, afasta de mim este cálice. Afasta de mim, não quero mais. Mas chega um momento que Jesus muda a oração. Qual é? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade sobre a minha vida. A tua vontade sobre a minha vida. É por isso que eu sempre vou bater nessa terra. A vontade de Deus que tem que prevalecer. Pega a Bíblia e coloca diante de você, para ver se a vontade de Deus está se coadunando com o seu comportamento secreto. Começa a ler a Bíblia e olha para a sua vida, para ver se está coadunando com a palavra de Deus. Pega a Bíblia, coloca diante de você e vê se a tua vontade, se a vontade de Deus está prevalecendo na tua vida. Começa a ler a Bíblia. Comece a entender a Bíblia. É por isso que eu sempre falo e falei segunda-feira em São Gabriel. Tem crente que é Gabriel, nasci assim, vou permanecer assim. Agora você pega o seu sistema e coloca diante da Bíblia para ver se a Bíblia aprova, ou para ver se a Bíblia te reprova. É Jesus. Acabou os glórias, né? É só começar a chamar a atenção dentro da Bíblia Sagrada. É só diminuir o glória rapidinho. Mas eu estou confrontando você. O meu confronto é na Bíblia, para que você possa mudar, para que o teu ego venha diminuir e você venha crescer espiritualmente diante de Deus. Jesus para. Agora Jesus sai, vai ter com os discípulos. Jesus é preso. Quando Jesus é preso, é levado na casa de Anás. Quem era Anás? O sacerdote da época, genro do sumo sacerdote Caifás. Jesus começa a tomar tapa. Há quem diga que Jesus começa a tomar paulada. Há quem diga. Jesus sai dali da casa de Anás e vai para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Chega ali e começa a apanhar novamente.
Imagine se fosse você, irmãos. E segundo a glândula sudoríparas, o hematidrose torna a sua pele tão sensível que você não consegue tocar nela. Agora Jesus está apanhando. Jesus é levado até Pilatos. Quando chega até Pilatos, Pilatos olha para Jesus e vê que ele é Galileu. Quando vê que ele é Galileu, vê que ele é da jurisdição de Herodes. Leva para Herodes. Herodes julga, brinca com a cara de Jesus, censura Jesus, manda Jesus para Pilatos. Quando Jesus chega para Pilatos, o povo está gritando: crucifica ele, crucifica ele. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Pilatos olha para Jesus e não vê mal nenhum em Jesus. Mas o povo está querendo Jesus, está querendo crucificar Jesus. Está no texto, só analisar. Lucas capítulo 23, versículo 16 e 23. Eu vou castigar ele, mas depois eu vou soltar. Versículo 23, eu vou castigar ele, mas depois eu vou soltar. Castiga Jesus. Tem dois carrascos, uma à direita e uma à esquerda, com um chicote chamado azurrari. Esse chicote tem 4 tiras. Na ponta de cada tira tem um pedaço de chumbo e um pedaço de osso. Jesus é amarrado com as mãos para cima. Você que pode, levante suas mãozinhas para cima agora. Você percebeu o que a sua costela faz? Ó, a sua costela abre, ela aflora. Jesus leva a mão para cima e fica disposto para os carrascos. As costelas de Jesus se abrem. É onde os carrascos batem com o chicote. E toda vez que eles batiam com o chicote, eles deixavam o chicote, esperavam um pouco e puxavam. Quando puxava, arrancava a pele, arrancava couro. Tinha alguns momentos que os pedaços de ossos de carneiro que estavam na ponta do chicote entrelaçavam na costela de Jesus porque abriu. E eles puxavam aquilo. E eu quero te fazer você entender que quando eles puxavam, vinha uma chuva de sangue vermelha. Havia uma chuva vermelha ali que era sangue, e atingia todos que se encontravam ao redor. E a Bíblia diz que eles começavam a bater. E batia mesmo, irmãos. E batia de verdade mesmo. E toda vez que batia, eles batiam com tanta força que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Eu anotei. Porém, as forças de Jesus começou a desfalecer. Era tamanha chicotada que Jesus estava tomando, que a sua fraqueza tomou o seu corpo, e o seu suor ficou frio e invadiu a sua fronte. A Bíblia diz que as pernas de Jesus ficou tão fraca que a sua cabeça começou a girar e ter sensações de náusea. E Jesus estava apanhando. Mas chegou o momento que Jesus para de apanhar, irmão. Eles pegam o patíbulo e colocam sobre as costas de Jesus. Jesus começa a caminhar com o seu patíbulo nas costas. Jesus caminha mais de meio quilômetro, mais de 500 metros, com o meu patíbulo e o seu patíbulo sobre as costas dele. Eu posso te dizer uma verdade sem medo de errar. Jesus está carregando a minha cruz e a tua cruz. Em um caminho de 600 metros, mais ou menos. Chega lá na frente, Jesus é jogado no chão, pisoteado. Isso é lindo, de ver Jesus sendo pisoteado. Jesus está sendo esmagado. Não sei se os irmãos lembram que havia uma escola de samba no Rio de Janeiro, Gaviões das Fiéis. Eles colocaram um personagem de Jesus e um personagem do diabo. O diabo humilhando Jesus, o diabo batendo em Jesus, o diabo puxando Jesus, o diabo escorraçando Jesus. Mas eles estavam tão errados, porque a Bíblia fala o contrário. A Bíblia diz que Deus agradou moendo. O pai está batendo no filho, o pai está açoitando o filho, o pai está colocando coroa de espinhos no filho.
desagradando moer o seu filho. O que eles estavam ensinando lá é mentira. É mentira do diabo, querendo colocar na sua cabeça que Jesus é perdedor, mas Jesus não é. Jesus não é perdedor porque ele foi até a morte, morte de cruz. Chega lá em cima, Jesus é levantado. Quando Jesus é levantado, aqui eu acho lindo, porque o diabo está querendo que Jesus desce da cruz. Os carrascos estão querendo que Jesus desce da cruz, Sidney. Eles estão tão apavorados porque se Jesus desce da cruz, o inferno não é vencido, o diabo não é vencido e a morte não é vencida. Mas Jesus permanece na cruz. Jesus permanece na cruz do Calvário. Irmãos, alguns dizem que eles pregaram a mão de Jesus, mas eles pregaram o pulso de Jesus. Eu estava lendo uma obra essa semana, escrita por Pierre Bardet, um cirurgião que se converteu e começou a estudar a crucificação de Jesus. Segundo ele, dentro do seu escrito, ele diz que dentro do necrotério ele começa a comprar cadáver. E ele compra cadáver e atrás do necrotério ele coloca uma cruz. Ele faz uma cruz no chão, pega o cadáver e começa a pregar o cadáver na cruz que ele fez. Ele prega a mão do cadáver, tira o cadáver da cruz, leva para dentro do necrotério, faz ali como é que fala o nome daquele negócio? O raio-x. Ele faz o raio-x e chega à finalidade que não foi na mão de Jesus que foi pregada, não foi na palma da mão, foi no pulso. Ele pega o morto, leva para a cruz, prega o pulso do morto atrás do necrotério, traz, tira raio-x e começa a analisar que Jesus foi pregado no pulso. Ele começa a fazer uns exames no morto, lá no necrotério. Agora você imagina um cirurgião analisando a crucificação de Jesus. Ele começa a dizer que depois que Jesus falou as 7 palavras, bradou na cruz dizendo: Tetelestai, está consumado, Pai, em tuas mãos eu entrego o Espírito. Passou umas horas, porque todo morto que morria de crucificação era dada por juiz a direito da família de ir lá na cruz e tirar ele. Mas o carrasco tinha que ter certeza que o morto tinha morrido. Quando ele chegou até Jesus, ele pegou uma lança e furou o lado de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava assim, com as mãos para cima na cruz do Calvário, e ele analisando o morto pregado. Ele pregou o morto no chão do necrotério, levantou a cruz e estava olhando para o morto pregado atrás do necrotério. E ele olhava, e da mesma posição ele deixou o morto. Aí ele pega uma lança e fura o lado do morto na cruz. Mas a Bíblia diz que quando fura o lado de Jesus, sai sangue misturado com? Misturado com? Por detrás do coração existe um órgão chamado pericárdio. E toda vez que perfura o pericárdio, sai sangue e também sai água. Quero dizer para os irmãos o que? Toda vez que uma mulher está prestes a dar luz, o que acontece? A bolsa está. A bolsa rompe. E quando a bolsa rompe, sai o que? Água. Como? Sai água com sangue. O que está acontecendo ali? Está anunciando que está dando a vida a alguém. Na cruz do Calvário, quando eles furam o pericárdio de Cristo, sai água, mas também sai sangue. O que estava nascendo de Jesus? A igreja. A igreja estava nascendo de Jesus e foi inaugurada no Pentecoste. Jesus morreu, no terceiro dia ressuscitou, e ele não está.
Ele não está aqui. Porque ele disse para João: eu irei para o Pai, mas eu não vou te deixar órfão. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo. E é Ele que está dentro de alguns. É o Espírito Santo que está dentro de alguns. Eu não vou dizer que o Espírito Santo está dentro de vocês, porque quando fala vocês é a totalidade. O Espírito Santo está dentro de alguns. E isso dá a tonalidade que Jesus ressuscitou e está lá no terceiro céu, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, porque Ele é o seu advogado. Entende uma coisa, irmãos? E até no findar deste século, Jesus vai elevar os seus aos céus, e você vai entrar nos portões celestiais, glorificando ao Senhor, Salvador da tua vida. Amém, irmãos? Esse dia está chegando. Esse dia está chegando. E eu quero que neste dia você não esteja aqui, mas se você estiver, guarda essa palavra no teu coração.